Amém. Abra suas Bíblias no livro de Números. Números, o quarto livro da Bíblia. Amém? Números, capítulo 22. Da última vez que eu preguei foi no 20, 21. E aí a gente vai continuar a linha de raciocínio sobre o povo de Israel, a caminhada no deserto. Números 22, versículo 6. Amém? Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui essa noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque estamos reunidos aqui hoje, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos mais a Sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fala conosco. Me perdoa pela minha incapacidade, pela minha limitação, Deus, mas me usa para trazer a Sua palavra até nós nessa noite, que o Seu Santo Espírito possa estar presente aqui hoje, iluminando a nossa mente, e que o nosso coração possa ser quebrantado para entender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui nessa história. Balaão, ele é um profeta da Mesopotâmia e ele foi encarregado por Balaque. Balaque é o rei de Moabe. Foi encarregado por Balaque para amaldiçoar Israel. Só que aqui tinha um porém. Deus já tinha abençoado o povo de Israel. E aí o rei Balaque intentou impedir que os israelitas conquistassem Moabe e as terras vizinhas. O que acontece? O povo de Israel estava avançando e o rei de Moabe, Balaque, estava tentando alguma maneira de parar esse povo, alguma maneira de frear, porque eles iam chegar na terra de Moabe e eles iam chegar nas terras circunvizinhas e iam tomar conta da terra deles. E aí o que acontece? O contraste e a oposição dos moabitas e dos midianitas com o povo de Israel nos remete ao plano de Deus, nos faz pensar no plano de Deus, cheio de amor e de misericórdia para com o seu povo. Porque assim, o povo de Israel vem caminhando, como a gente já conhece a história nos capítulos anteriores, eles vêm caminhando no deserto e eles passam por aquela situação com as serpentes, e aí o povo se arrepende. O povo entende que eles estão em pecado, eles se arrependem e começam a conquistar as terras pelo caminho que o Senhor mandou que eles caminhassem. E aí eles começam a encostar perto de Moabe, e Balaque já vê aquilo e fala assim: esse povo vai chegar aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. A gente já tem um spoiler da história, que Deus não permitiu que Balaão dissesse uma só palavra contra o povo de Israel. Mesmo Balaão se inclinando, flertando com isso,
Então eu quero falar aqui hoje sobre isso, sobre esse flerte fatal. Sabe, quando a gente começa a namorar algumas ideias e algumas posições, alguns sonhos que a gente tem, e que a gente acha assim, é coisa material, tá vindo, então é de Deus. E a gente confunde, como eu falei da outra vez, como o povo de Israel também confundiu, a gente acaba confundindo as bênçãos de Deus com o Deus das bênçãos. E a gente acha que por estarmos ocupando uma posição boa, ou por determinadas situações nos colocarem em boas situações, em situações confortáveis, a gente acha que isso é de Deus. Mas nem sempre é. Porque o chamado de Deus para as nossas vidas não é para viver uma vida confortável. Amém? O chamado de Deus para nós é para seguir a cruz de Cristo. Então vamos voltar aí no versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar para fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Balaque conhecia a fama de profeta que Balaão tinha. Ele sabia que Balaão teria alguma relação com o sobrenatural. Ele era um profeta, ele era um mágico mesopotâmio. Então, assim que ele era conhecido, como o homem que abençoa e que amaldiçoa, segundo a boca de Deus. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então, Balaão era conhecido como um sacerdote, talvez um adivinho, como está em Josué 13:22. Eu vou ler aqui Josué 13:22. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Então eles mataram muitas pessoas e também mataram Balaão à espada. O povo de Israel matou Balaão. Que triste coisa é quando a gente se embaraça nos nossos desejos, no que a gente acha que é a voz de Deus, que a gente às vezes acaba maquiando e confundindo o que é o desejo de Deus para nós com o que é o nosso desejo pessoal. Então Balaque, o rei de Moabe, ele tinha ouvido falar desse homem chamado Balaão, que vivia em Petor, perto do rio Eufrates, e que era conhecido por ter esse contato com o sobrenatural, por ser um adivinho, por ser um profeta. E Balaque envia alguns mensageiros para pedir que Balaão amaldiçoasse Israel. Vamos voltar lá no versículo 4, do 22. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Então, assim, esse povo que vem caminhando e vem vencendo todas as suas batalhas, eles vão chegar aqui e eles vão acabar com a gente. Vai lamber tudo que a gente tem aqui, vai passar o rodo, e a gente vai ficar sem nada. E aí, o que ele faz? Olha aí, no início do 4, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas. E no versículo 7, que a gente estava lendo, então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, dois povos fazendo aliança para se opor ao propósito de Deus. As pessoas se juntam para fazer oposição quando alguém se levanta para glorificar o nome de Deus. Isso incomoda as pessoas, porque as pessoas querem glória para si. As pessoas não querem apenas que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas querem impedir que isso aconteça, porque não é suficiente, não basta que o nome de Deus seja glorificado. E é maravilhoso a gente ver nessa história, porque já fica essa lição para nós aqui no início,
não importa a aliança que estão fazendo, não importa o motim que estão armando contra o propósito de Deus, que Deus tem nas nossas vidas, vai cair por terra no nome de Jesus, porque os propósitos dele vão se cumprir e o seu nome vai ser glorificado. E nós devemos ser encontrados dessa maneira, como quem quer glorificar o nome de Deus, independente das lisonjas, independente das ofertas, como a gente está falando, como a gente acabou de ler, que Balaque manda príncipes e manda um pessoal para ir lá oferecer ofertas para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E esse vai ser o exemplo para nós hoje. O que não ser como homem de Deus? O que não ser como um cristão verdadeiro? Vamos ler no livro de Salmos, Salmos 20. Salmos 20, versículo 7. Amém? Versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Esse deve ser o nosso hino diário. Porque a nossa confiança não deve estar depositada em nós mesmos ou nas nossas alianças. A nossa confiança não deve estar depositada em quem nos agrada ou em quem nós buscamos agradar. A nossa confiança está depositada na pessoa de Deus, apesar de qualquer circunstância. E esse é o nosso clamor. Ó Senhor, nos escuta, nos socorre, porque, como eu li aqui na liturgia, na abertura do culto, Ele é a nossa porção e a nossa herança. A quem nós vamos recorrer se não for esse Deus? Ele é o Redentor de todas as coisas. E aí, continuando no versículo 11, eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. A alegria do Senhor é que é a nossa força. E quem Deus abençoa, não importa quem se levanta como oposição, o Senhor vai sustentar. Apesar de toda dificuldade, o Senhor vai sustentar. E nós confiamos nisso. Nós confiamos na mão poderosa do nosso Deus. E aí, versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então o que Balaão faz? Deus fala com ele: você não vai amaldiçoar o povo. Eu já abençoei esse povo. E aí ele faz o que é o certo. Ele recusa essa oferta, ele recusa aí. E aí a história continua. Versículo 15, de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Ele não desiste. Balaão recusou da primeira vez e ele faz uma contraproposta ainda melhor. Versículo 16, os quais chegaram Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores, envia a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então Balaão, ele se posiciona novamente, ele reforça a sua recusa. Ele fala: eu não vou, nem se você me oferecer mais coisas, eu não vou. Mas ele comete um erro irreparável, porque é aquela questão, ele foi obediente. Deus falou com ele:
não vai amaldiçoar o povo, eu já abençoei. E aí, o que qualquer pessoa inteligente faria nesse momento? Balaão conhecia quem é o Deus. Então, ele não, aparentemente, ele não vai contra a ordem de Deus. Mas ele flerta com a oferta de Balaque. Ele deseja essa oferta. 22:19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Que Deus é esse que a gente serve? É um Deus de duas palavras? E Balaão, ele pede que o povo fique lá, porque ele vai insistir com Deus. Porque assim, da primeira vez, a oferta era menor. Então, de repente, era até confortável para ele ficar na oposição de homem de Deus, falar assim, eu não vou não. Deus falou para não ir, eu não vou. E aí, da segunda vez, a oferta é maior. E aí ele pensa duas vezes, ele fala assim, eu não vou, mas dorme aqui essa noite. Vai que Deus fala, vai que Deus muda de ideia. Vai que Deus me permite receber esses presentes, essas honrarias. Irmãos, quantas vezes a nossa obediência a Deus é tão superficial? Quantas vezes a gente obedece assim, da boca para fora e fala assim, a gente vem na igreja, tem uma vida de vir na igreja, a gente cumpre os horários, a gente vem até na oração de 6 horas da manhã, mas e a vida de verdade, o íntimo? Será que hoje nós estamos vivendo assim, flertando com o pecado, falando que não e desejando? Eu não vou, isso não é coisa que Deus... Mas aí você vira para cá e fica olhando para lá assim, meio de ladinho, né? Assim, não, isso não é coisa que Deus quer, não. Mas se Deus quiser, eu quero, né? Deus me livre, mas quem me dera. Será que a gente está vivendo desse jeito? Desejando o que Deus já deixou bem claro para nós, que não é a sua vontade? E aí, será que hoje nós estamos vivendo dessa maneira, nesse namoro com o pecado, com uma noiva de Cristo, mas flertando com as coisas dessa terra, com as coisas mundanas? Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai-te com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Deus conhece todas as coisas. Ele já sabia da concupiscência no coração de Balaão, do desejo de Balaão por aquela honra, por aquele lugar privilegiado, por chegar lá e, olha só, o homem de Deus, Balaão. E aí, todavia fará somente o que eu te disser. Versículo 20. Deus diz aqui o seguinte, Balaão, você, Balaão, você pode até acabar cedendo, mas eu não vou permitir que o meu povo seja amaldiçoado. Vai, você pode ir. Vai, mas não vai adiantar nada. Você não vai me persuadir. Deus não aceita barganha. Você não vai, você foi comprado, você foi seduzido por essas coisas, Balaão. Então vai. Mas isso não quer dizer que eu vou mudar a minha posição de quem eu sou. E aí aqui a gente está falando sobre o quê? Sobre bênção. E quando fala sobre bênção aqui, a palavra no hebraico é barak. É a mesma palavra que aparece em outras citações e que a Bíblia nos traz em Gênesis 1:22. Vamos lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no início. Gênesis, capítulo 1, versículo 22. Amém? E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus os abençoou. Deus viu a sua criação e a abençoou. Mais para frente aí, ainda no capítulo 21,
Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. De graça, Deus criou, Deus deu vida à criação, e sem nenhuma condição prévia, sem pedir nada em troca, de forma incondicional, Deus abençoa. É um Deus que não precisa de troca. É um Deus que não precisa de barganha. Um Deus amoroso que Ele só vai lá e abençoa quem Ele ama. Então, Baraque, na sua raiz primitiva, significa se ajoelhar. É como se fosse se ajoelhar para abençoar, ou quem se ajoelha para receber a bênção. É um sinônimo de bendizer, por exemplo. Então, quando o homem bendiz em adoração, quando o homem bendiz a Deus em adoração, como se ele estivesse em um ato de bênção. E o homem se prostra diante de Deus dessa maneira. Então, essa é a raiz da palavra. É como se fosse se prostrar, se ajoelhar. Quando o homem bendiz a Deus, ele está se ajoelhando diante de Deus. E também tem um outro sentido, que é quando Deus nos abençoa. Ele se ajoelha na nossa direção, no sentido de descer a um nível mais baixo, que é onde nós nos encontramos, com o nosso orgulho, com os nossos erros, com o nosso pecado. E ainda assim ele desce. E ele vê essa criação tão menor do que ele, mas ele ama a criação e a abençoa. E o que acontece depois disso no livro de Gênesis? O pecado traz a esse mundo abençoado, a essa criação, esse mundo bendito por Deus, essa hostilidade, essa ameaça de perder a bênção, de perder a garantia da prosperidade, de perder o favor de Deus. E é por isso que os homens começam a se degladiar em favor de bênção ou de maldição. Olha para você que maravilhoso, quando Deus chama Abraão para um lugar que ninguém conhecia ainda. Nem Abraão conhecia. Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ele promete para Abraão que através da sua descendência que vai ser feita bênção para todas as famílias da terra. Através da descendência de Abraão. Abraão não tinha procurado a Deus, ele não tinha chegado até Deus para fazer um sacrifício. Deus escolheu Abraão e falou: sai dessa terra, eu vou te abençoar. Eu te elegi, então assim, eu te elegi e você vai ser abençoado. E em ti vai ser abençoado todas as famílias da terra. É de uma maneira incondicional e sem nenhuma prerrogativa, sem precisar barganhar. Quando Deus chama Abraão para esse lugar, e através do ventre estéril de Sara, através de uma coisa que não tem condições, Deus traz bênção, a verdadeira bênção, totalmente de graça. A partir do nada, sem nenhuma prerrogativa, Deus abençoa o seu povo. Ele se destaca dos falsos deuses, por conta da sua graça. Que ele não pede nada em troca, ele só vem abençoando. Então Deus, ele não precisa negociar com um rei, com um profeta ou com um servo. Ele não precisa de moeda de troca, nem de nós. E mesmo assim ele nos elegeu, nos ama e nos abençoa. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é muito mais do que como Balaão está lá flertando com as honrarias pessoais. Isso é muito mais do que uma prosperidade no sentido de dinheiro. É a bênção de Deus. E essa bênção na vida de Abraão e de Sara é aquilo que existe de mais importante no plano de redenção do mundo. A nossa salvação vem disso, vem dessa bênção, de um ventre estéril, de um lugar da onde não poderia sair nada, de quem não tinha nem não enxergava a possibilidade de um milagre.
um favor imerecido. Vem Cristo para nós. Então, quando Deus diz para Abraão, "Se tu uma bênção", é isso que ele está falando. Seja, Abraão, um agente de transformação. Vai lá e reflete a minha glória. Se tu uma bênção, eu te abençoei. Abre aí no capítulo 12 de Gênesis. Mais para frente um pouquinho. Gênesis 12. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é isso que nós queremos dizer quando a gente fala um para o outro, Deus te abençoe. É muito mais do que Deus te guarde de uma doença, Deus te dê dinheiro e condição financeira. Deus te abençoe. Que você possa ser esse instrumento da glória de Deus. Que eu possa ser esse instrumento da glória de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Números 6, 24. Voltando lá no livro de Números. Números 6, 24. Números 6, 24 até o 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse shalom, a paz do nosso Senhor. E agora em Cristo nós recebemos a graça maior. A nossa salvação é muito mais do que um descanso. Por isso que nós nos cumprimentamos com graça e paz. Se a gente for olhar assim biblicamente, a paz do Senhor seria até um cumprimento judaico, como está aqui no livro de Números. E aí no Evangelho, os eleitos, os cristãos se cumprimentam com graça e paz, que é muito mais do que a paz. Essa paz que excede todo entendimento, é remeter, trazer à memória essa graça de Deus, Cristo para nós. Então, Deus transformou uma história perdida no pecado a partir de um ventre estéril. A história do mundo caído lá no Éden. Deus transformou isso, essa maldição na cruz, como está em Gálatas 3,13. Deus transformou a maldição na cruz, o madeiro maldito, em bênção para as nossas vidas. Essa é a maior bênção que nós podemos esperar, a salvação em Cristo. Então, Cristo é a nossa paz em qualquer situação. Ele é a graça de Deus atuante nas nossas vidas. É nisso que nós nos regozijamos. Mais do que, como eu falei, mais do que as honrarias que seduziram Balaão, mais do que os presentes que ele poderia receber, como a gente leu lá em Salmos, mais do que ouro, qualquer coisa, o Senhor é a nossa porção e Cristo é que é a nossa paz, o nosso descanso. Então, voltando ao texto de Números 22, Números 22, 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia fará somente o que eu disser. Então, que coisa horrível é o homem ser entregue ao seu próprio desejo. A nossa carne é esse desejo pecaminoso, como Paulo fala em Romanos 1, 24. Assim como foi com Saul também. Que coisa horrível é ser entregue a essa concupiscência. Deus fala: você quer ir? Vai lá. Fica à vontade. Vai lá que você vai ver o porquê eu estou te mandando não ir. Então, Romanos 1, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os nossos desejos, as nossas vontades, não têm o poder de persuadir a pessoa de Deus. Nós não temos o poder de persuadir e mudar os decretos de Deus. Graças a Deus por isso. Imagina você acorda amanhã desejando, sei lá, fazer qualquer coisa. Você acorda amanhã e fala assim, agora eu me sinto hoje como um cavalo, vou pastar. Não, hoje eu me identifico com outra sexualidade, hoje eu não vou ser homem, hoje eu vou ser mulher. Graças a Deus que todos os dias Ele nos livra dessas coisas, Ele não nos entrega a esses desejos carnais, Ele não nos permite, Ele cuida das nossas vidas. E aí assim, às vezes Ele entrega os homens a esses desejos, e que coisa horrível é isso. Ele cuida dos seus eleitos, mas Ele aplaca quem é o soberbo. Então, Números 22, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então Deus falou, você quer ir? Vai. E o que Balaão fez? Foi. 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra esse o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o que acontece? Balaão arrumou sua jumenta e foi com o povo para Moabe. Persuadido, seduzido pelos príncipes e por essas honrarias, ele foi atrás do povo. E aí no meio do caminho, o anjo do Senhor se põe como oposição ao desejo de Balaão. Porque é o que Deus de uma maneira irônica, fala com ele assim, você quer ir? Vai. E aí o que ele faz? Vai. E aí Deus se ira contra Balaão. Então, o Senhor se ira com a sua desobediência. Quando nós somos desobedientes, nós acabamos machucando os outros. Assim como no versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão, o que ele faz? Ele espanca a jumenta. A jumenta vê o anjo do Senhor, Balaão não está vendo, não está enxergando, e aí ele bate nela. E é muito mais do que bater, né? Ele a espanca. Então é isso que acontece com a nossa desobediência. Quando nós somos desobedientes, nós não conseguimos enxergar o reino de Deus. Nós olhamos apenas para o nosso próprio ventre, para os nossos interesses, como Balaão. E a gente não consegue ter essa visão. A ganância cega esse amor ao reino de Deus. Essa ganância desenfreada, esse desejo. Lá no versículo 15 do capítulo 22, de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados que os primeiros. Então, quando Balaque reenvia os príncipes em maior honra que os primeiros, em maior número, mais presentes, o que ele está falando para Balaão é o seguinte: Balaão, todo mundo tem um preço. Eu sei que você tem um preço. Qual que é o seu preço? Eu estou disposto a pagar. Eu te mando, se precisar, eu mando mais uma frota de príncipes e de reis. Você vai se vender a troco de quê? A custo de que você estaria disposto a trair o seu Deus, o qual te chamou? Em troca de dinheiro, em troca de prestígio, em troca de honra?
que eu vou precisar te mandar, Balaão, para você se vender e se prostrar e flertar com os meus interesses? 22, 28, continuando, versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Balaão está achando que a jumenta está desonrando ele e está zombando dele. Isso aqui é para a gente, versículo 29. Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, eu agora te mataria. Balaão está preocupado aqui com que aquela caravana de Moabe, aqueles príncipes, estão vendo ele imprensado na parede, estão vendo ele com o pé machucado. Ele está preocupado se o povo está rindo dele. Então essa é uma característica. Balaão está caminhando aqui assim perfeitamente para se tornar um falso profeta. E essa é a característica maior dos falsos profetas. Eles estão preocupados com o que os outros vão achar. A preocupação de Balaão aqui é essa. Meu Deus, está cheio de príncipe aqui, cheio de gente. Esse povo vai pensar que eu não sei nem conduzir uma jumenta? A que preço você estaria disposto a passar por cima, a machucar quem te serve, apenas por essa falsa honra? É isso que Balaão está fazendo aqui. Ele se mostra cheio de ódio. Ele fala com a jumenta, depois que ela fala com ele, que ele seria até capaz de matá-la, se ele tivesse uma espada. E isso por conta de um simples fato, uma coisa bem prática, assim, bem pequena. A jumenta está enxergando uma coisa que Balaão não está enxergando. Balaão está cego pela sua ganância. E a jumenta está enxergando a glória de Deus. Ela está vendo ali o reino de Deus. E Balaão está preocupado com outras coisas. Ele está preocupado com o que o povo que está com ele ali vai pensar dele. Ele está preocupado em ser honrado e receber as suas honrarias. Ele não tem esse amor ao reino. A prioridade de Balaão aqui é outra. Não é ir lá e fazer o que Deus está mandando. Quantas vezes a gente maltrata e ofende quem nos serve em amor? Só porque essa pessoa não compactua, só porque essa pessoa não está de acordo ou não está inserida nos planos particulares que a gente tem de vida, com os nossos planos de negócios e realização, e às vezes até mesmo dentro da igreja. A gente machuca essas pessoas que estão com essa visão de reino, que estão às vezes tentando nos livrar do anjo que está ali na frente com a espada. Mas a gente, a todo custo, o que importa às vezes para nós é o nosso ventre, é os nossos interesses. Muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos redirecionar. Gente simples, mas com a visão do reino de Deus. E nós não valorizamos essas pessoas porque aos nossos olhos são pessoas pequenas e insignificantes. Elas estão ali apenas para servir ao nosso propósito pessoal, como uma simples jumenta, como alguém que você vai montar nela, ela vai te levar até ali, aí você vai usar aquela pessoa e vida que segue. Versículo 30, replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora já teria te matado.
e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, eu voltarei. Isso é de um cinismo gigantesco, irmãos. Um arrependimento superficial. Quantas vezes a gente não se arrepende apenas de uma maneira supérflua? A gente só se arrepende da boca para fora. Quantas vezes nosso arrependimento não é tão superficial e totalmente de aparência, sem uma mudança interna e verdadeira? A gente fala na frente dos outros, a gente fala até com Deus em oração, mas a gente não está disposto a mudar de vida. No capítulo seguinte, Números 31, versículo 15, disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que essas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Balaão, ele falou aqui que se precisasse ele iria voltar, que ele pecou, ele falou que ele pecou mesmo, e que se o anjo quisesse ele voltava. Mas a verdade é que ele se rendeu à ganância. Ele já está cego pela ganância. E essa passagem seguinte nos mostra isso. Balaão, ele persuadiu as mulheres de Moabe a seduzir os homens de Israel e convidá-los para os seus sacrifícios. Ele passou para Moabe, apesar de negar, amaldiçoar o povo, ele flertou de tal maneira com essa honraria pessoal que ele entrega ao povo de Moabe uma senha, um segredo de como destruir o povo de Israel. E esse acontecimento resultou na destruição dos últimos soldados daquela primeira geração lá atrás que tinha se rebelado contra o Senhor. É claro que o Senhor nosso Deus, ele usou da desobediência de Abraão para punir esses homens que morreram seduzidos por essas mulheres. E isso só demonstra para nós sobre como a soberania de Deus, a vontade de Deus, não depende dos homens, não depende de quem está buscando seus próprios interesses. A vontade de Deus se cumpriu também, apesar da desobediência de Balaão. Então a gente tem bem claro aquele texto de Provérbios que diz que Deus criou todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Isso tudo contribuiu para que se cumprisse o plano do Senhor. Mas Balaão não sabia disso. Ele traiu a vontade de Deus. Ele traiu uma posição que Deus tinha confiado a ele. Versículo 35 do capítulo 22. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então o que Balaão faz? Não, se você quer eu volto, no cinismo, num falso arrependimento. E aí o anjo, não, agora você vai. Você não está querendo ir? Você não está querendo ir lá para o meio desse povo? Você vai. E independente do que é o desejo do seu coração, você não vai amaldiçoar o povo. Eu não vou permitir isso. Versículo 22, 36. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante de ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou Balaão aos príncipes que estavam com ele. Aí você imagina a felicidade de Balaque quando ele vê que Balaão está chegando. Fala assim: eu consegui comprar Balaão, e ele vai amaldiçoar esse povo, e a gente vai vencer essa guerra. E você vê como é sutil
o pecado nas nossas vidas, no versículo 38, no versículo 37, o que Balaque fala com Balaão? Eu não enviei mensageiros a te chamar, por que você não veio? Eu não posso honrar-te? Eu só quero te agradar. Eu mandei os mensageiros para te chamar porque eu quero realmente, você está lá na Mesopotâmia, você está lá longe, eu quero te honrar, eu quero te dar presente, eu quero te dar uma boa posição. Números 23, capítulo seguinte, 23, versículo 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, dos outeiros contemplo o templo. Eis que é o povo que habita só e não será reputado entre as nações. No versículo 18 do capítulo 23, então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Glória a Deus. Esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, Ele cuida de nós em todas as coisas. Nós não devemos andar com medo ou persuadidos a nos desesperar em meio à oposição, em meio às situações adversas que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Porque se Deus te chamou, se Deus está te capacitando, Ele vai cumprir o propósito dEle. Glória a Deus por essa santa vocação da salvação das nossas almas. Isso é melhor do que qualquer presente, irmãos. Isso é melhor do que qualquer honraria. É você chegar diante de Deus e Ele falar assim, no último dia, falar assim: filho meu, bem-vindo, eu estava te esperando. Glória a Deus. Que nós não sejamos reconhecidos como falsos cristãos, como falsos agentes de Cristo aqui na terra. Apartai-vos de mim. É uma coisa que eu não quero ouvir da boca de Cristo. Nós devemos viver e ser encontrados de maneira sincera, independente da oposição, independente do que as pessoas estão falando, independente da desonra. A glória de Deus é muito maior para nós e em nossas vidas. Então, apesar da sua grande espiritualidade, Balaão não podia amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou. Isso é fato. Isso nos leva à compreensão de que quando parece que está tudo contra nós, podemos estar certos de que Deus pode nos proteger e providenciar a sabedoria para enfrentarmos qualquer situação. Através do seu Santo Espírito, Ele causa em nós essa mudança, essa transformação de vida, essa sabedoria em saber responder a toda a situação de maneira que o nome dele vai ser glorificado. Abrem no livro de Tiago, Novo Testamento, Tiago capítulo 1. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus usou toda essa situação adversa
com Balaão para revelar ao povo de Israel as bênçãos que ele tinha para o povo de Israel. Lá no capítulo 47 fala justamente disso, no capítulo 24, versículo 17, fala justamente disso. Então, mesmo em meio a situações adversas, Deus está cuidando. Glória a Deus por isso. Números 24, 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Que coisa maravilhosa é a gente receber esse título de quem perdeu promessas mundanas, de quem perdeu honrarias de homens, por honrar o nome de Deus. Vai embora, porque o seu Deus te privou de receber essas coisas que eu ia te dar. Glória a Deus por isso. E aí Balaão não teve escolha. Quando Deus chama, não importa quem se levanta contra. Deus tinha um propósito com o povo de Israel. E a promessa de Deus é cumprida. Ele não é um homem para que minta. Ele não vai disfarçar. Ele não vai usurpar o lugar de ninguém. E quando Balaão está caminhando com a jumenta, lembrei de uma coisa aqui, lá no versículo 27, no 23 também, mas principalmente no 27, vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo do Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com vara. E aí 28, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, agora te mataria. Como eu falei, Balaão, ele é um falso profeta que está preocupado com o que os homens vão pensar. E isso me lembrou agora de Neemias. Vamos abrir lá no livro de Neemias, rapidinho. Quando Deus chama Neemias, Neemias 1, Neemias 1, versículo 2. Vejo Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E aqui o que acontece na história é que Neemias está preocupado com o povo de Israel. Neemias era só um copeiro, um homem simples. E o que acontece? Aqui no capítulo 1 ainda, ele faz uma oração particular com Deus. Ele não está preocupado com o que os homens vão pensar. Ele só, no versículo 11 do capítulo 1, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. A metade do capítulo 1 é Neemias orando sozinho. Ele não está preocupado com o que os outros estão falando, ou com o que os outros vão falar, mas ele assume uma posição. Ele era só um copeiro, mas ele vai para Jerusalém reconstruir os muros. Ele assume essa responsabilidade para si como um verdadeiro homem de Deus. E na história de Neemias, o que vem acontecendo é que ele enfrenta oposições com Sambalate, e o que ele faz é orar. Ele não convoca pessoas, ele não se põe diante das pessoas para orar, mas as melhores orações que a gente tem no livro de Neemias, como no capítulo 6, são as orações particulares dele. Quando Sambalate, no capítulo 6, quando Sambalate vem persuadir, é esse o contraste de Neemias e Balaão. Neemias 6, 5. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão a carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos
Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Sanbalate está tentando persuadir Neemias a abandonar a construção do muro. Porque Sanbalate está falando, já mandei a carta aberta, leu lá na frente de todo mundo, tentando envergonhar Neemias, e está dizendo o seguinte, eu vou falar com o rei que você está tentando tomar o lugar dele, que você quer usurpar o lugar dele. E é maravilhosa a resposta de Neemias, versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e essa obra não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Qual a resposta de Neemias diante dessa lisonja, dessa possibilidade de perder a sua honra, dessa possibilidade de ter seu nome engrandecido, negociar um grande lugar com o governador, com Sanbalate, no reino? Ele fala assim, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer. E isso que você está falando, você está inventando no seu coração, não importa, não interessa. Eu me posiciono como homem de Deus e eu não vou abandonar essa obra. E aí ele ora e fala, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, me guarda. E aí no final do capítulo 6, ele ora de novo e fala, Senhor, se lembra desse povo. Eu entrego esse povo nas suas mãos. Cuida da minha vida e fortalece o seu povo, o povo de Israel, mas se lembra de quem está sendo oposição à sua obra. Vamos abrir em Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Fala também sobre oposição, e é maravilhoso como essas pessoas, os eleitos de Deus, os servos, os cristãos se posicionam verdadeiramente. Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e aí entre parênteses, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus está falando aqui para a igreja de Esmirna? Eu sei o quanto vocês têm sofrido por amor a essa causa, por amor à minha causa, por amor ao nome de Cristo. E eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Um contraste total com o desejo de Balaão. Eu sei que você não tem bens materiais, mas você tem o que é importante. Você é rico porque você tem uma intimidade com o Cristo. E eu conheço todas as coisas. E aí ele fala assim, Jesus fala à igreja, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Imagina Jesus falando para a gente, vocês vão passar por tribulação, mas resistir. Só precisa resistir. Eu já venci todas as coisas. E é basicamente o que a gente vive hoje também. A igreja de Esmirna já passou por isso, e hoje a gente tem essa promessa. A gente tem essa promessa de que nós só precisamos resistir à tribulação. Vai ser de 10 dias, vai ser de 10 anos. Nós precisamos resistir. Resistir à sã doutrina, resistir debaixo da palavra de Deus. Se coloque de pé, vamos orar.
porque apesar de todas as dificuldades, está aqui, nós temos hoje conosco, presente, o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote que não falha, o pastor das nossas almas, Jesus Cristo, que tem nos guardado na sua mão, de quem nós temos a verdadeira bênção, de quem se fez maldição em nosso lugar. E nós podemos hoje recorrer a Cristo, mesmo diante desse flerte, de tudo que o mundo nos oferece. Nós podemos hoje nos posicionar como servos de Cristo. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus. Nós te pedimos que, através do seu Santo Espírito, Pai, quebre os nossos corações, nos conduz a esse lugar de entendimento, meu Deus, nas nossas almas. Porque nós, às vezes, temos colocado como prioridade coisas que não são prioridade no seu reino. E nós andamos como cegos, não estamos enxergando a sua glória, meu Deus. Transforma as nossas vidas, quebra os nossos corações, quebra os nossos desejos carnais. Me quebra, Deus, me quebranta para que eu possa ver a sua glória, Senhor. Eu não quero ser como um sacerdote surdo e mudo, que não vê o que é a glória de Deus, mas nós queremos ser como um menino que escuta o que o Senhor tem a dizer para os nossos corações, o que o Senhor tem a dizer para as nossas vidas. É isso que nós queremos, Pai. Transforma as nossas vidas, meu Deus. Quebranta os nossos corações através do seu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que nós possamos ter esse descanso, essa paz, em meio a toda tribulação, em meio a toda oferta que o mundo nos dá dia após dia, em meio a ideologias, a possibilidade de nos mascarar e ser quem nós não somos. Nos ensina a amar uns aos outros, Pai. Nós não somos coisas. Nós não somos objetos, nós somos pessoas. Nos ensina a ver uns aos outros como irmãos. Nos ensina a amar e a considerar considerar os outros mais do que a nós mesmos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, nos dá vida em comunidade. Assim como o Senhor, através de Cristo, nos fez ser um só corpo, que isso aconteça na prática, nas nossas vidas, em todos os dias, meu Deus. Que a cruz de Cristo resplandeça em nossos corações e que nós possamos sair daqui hoje, não como cegos, mas que sejamos como pessoas pequenas, vistos às vezes como insignificantes, mas que enxergam a sua glória, que caminhamos de maneira a livrar os nossos irmãos que ainda não entendem, mas nós entendemos, e nós possamos carregar esses irmãos para a glória do seu nome, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Nos sustenta no dia de amanhã e nos sustenta no decorrer dessa semana. Obrigado, Pai. Amém.